Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos mais uma vez a este canal. Estamos aqui hoje com a nossa videoaula número 12, a penúltima aula do nosso trimestre maravilhoso que estamos aprendendo sobre a igreja eleita. E se a igreja é eleita, a família também é eleita. Não poderia faltar nesse trimestre maravilhoso um ensino quanto à família. Eu te convido para ficar comigo até o final desse vídeo, porque será uma bênção para você e para toda a sua família. Desde já quero agradecer a você que tem acompanhado meus vídeos. Deus abençoe a sua vida. E se você é novo aqui no canal, você é muito bem-vindo também. Quero deixar uma dica aqui para você que me acompanha. Se você puder, assista esse vídeo com a sua família. Você filho, assista com o seu pai, com a sua mãe. Você mãe, você pai, assista com o seu filho. Assista com a família, se possível, que eu tenho certeza que será uma bênção para vocês. Deixa também seu comentário embaixo desse vídeo e debatam também sobre esse tema, que é muito importante, o crescimento da família. Como eu disse, se a igreja é eleita, a família de Deus também é eleita. Bora para a nossa aula. A conduta do crente em relação à família é a nossa lição número 12, que tem como base a carta aos Efésios, que estamos usando como base para esse trimestre, e o textual está na carta aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 31, que diz assim: Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. É o plano de Deus para a instituição da família. A família foi criada antes mesmo do Estado e antes mesmo da igreja. A verdade prática para a nossa vida. Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Monogâmico, porque é com uma só pessoa. Heterossexual, porque é com sexo oposto, homem com mulher. E indissolúvel, porque é até que a morte os separe. Glória a Deus. Então, é a instituição da família para a glória do nome dele. Então vamos aprender um pouquinho mais sobre a conduta do crente. Essa lição vai reger em 3 tópicos. Vamos falar no primeiro tópico sobre esposo, sobre marido. Vamos falar bastante da parte do homem em relação a essa família. No segundo tópico, vamos voltar mais a atenção para as mulheres. Vamos falar um pouco mais de mulher. E por último, vamos falar dos filhos. Por isso que eu disse no início, se você puder, assista junto com a sua família, que eu tenho certeza que será de muita edificação, exortação e consolação para você e para toda a sua família. A introdução. Na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel, como a gente falou. Esses são requisitos que Deus não abre mão para o projeto de família. Monogâmico, uma só pessoa. Heterossexual, sexos opostos. E indissolúvel, até que a morte os separe nesse sentido. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém cada um desempenha papéis diferentes. Nesta lição veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. De início já quero dizer, cada um representa papéis diferentes, todos com o mesmo propósito diante de Deus, mas com posições diferentes. É como um time de futebol. Todos estão com o propósito de serem campeões, de ganhar aquele jogo, mas cada um fica na sua posição. O volante não vai para o lugar do atacante, o zagueiro não vai para o lugar do meio de campo. E o goleiro não quer se aventurar como centroavante. Cada um fica na vocação que foi chamado. E assim o time vai, o time flui e o time é campeão. Assim também, se queremos uma família campeã, precisamos respeitar esse posicionamento que Deus nos colocou. O primeiro tópico que vamos aqui aprender tem por nome a conduta do crente como marido. Então agora vamos falar um pouquinho do homem, do marido. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar, ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Neste tópico, estudaremos a analogia referente ao marido. Paulo usa Cristo como comparação, leva o marido à comparação com Cristo. Agora, precisamos entender em que sentido amplo é essa comparação, não é só no sentido de autoridade. Vejamos, primeiro subtópico, o papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Tá,
O marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. E como Cristo é a cabeça da igreja? Cristo é a cabeça da igreja em autoridade, Cristo é a cabeça da igreja como Deus, mas Cristo é a cabeça da igreja também como alguém que ama a igreja, como alguém que perdoa a igreja, como alguém que tem misericórdia da igreja, como alguém que abraça a igreja. Então, se Cristo é a cabeça da igreja e o marido é a cabeça da mulher, o marido precisa ter as mesmas características de Cristo. Afinal, ele está acima na hierarquia espiritual da mulher, mas isso não lhe dá o direito de usar de autoritarismo ou coisas do tipo. Ele tem que amar a mulher, ele tem que perdoar, ele tem que ter misericórdia, ele tem que ser provedor da sua mulher e da sua família, como Cristo é o provedor da igreja. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão, isto é, o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando seu absoluto bem-estar. Ou seja, como que Cristo lidera a igreja? Cristo lidera a igreja sendo um zelador absoluto, um zelador que controla cada detalhe, um zelador que está atento a cada situação. Assim deve ser o marido na questão de governar a sua mulher e a sua casa. Ele tem que ser um zelador. A posição lhe traz direitos, mas também lhe traz deveres. Quanto mais é dado, mais é requerido. Então essa conduta do marido é uma conduta que agrada a Deus, é a conduta correta diante da vontade de Deus. Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista com viés neomarxista. O que é isso, o movimento feminista? O movimento feminista com viés neomarxista se apoia, o nome já diz tudo, em Karl Marx, que foi um filósofo, que defendia, que pregava os seus ensinos filosóficos contra a igreja. Ele chegou a dizer que a religião era o ópio do povo. Para Karl Marx, a pessoa se aproximar de um ser espiritual, no nosso caso, nosso Senhor Jesus Cristo, era como se ela estivesse ali amenizando uma dor que ela não poderia passar. Então as pessoas faziam isso como um sinal de fraqueza, essa era a visão dele. Trazendo, entre outras visões de Karl Marx, o movimento feminista cresce nesse sentido, em colocando a culpa de alguns homens ou de algumas culturas, que ao longo da história foram os homens colocando ali força impositória sobre as mulheres e oprimindo as mulheres. Então, algumas mulheres criaram esse movimento feminista, neomarxista, vão dizer que a Bíblia, a palavra de Deus, ensina o homem a ser ditador, a ser um autoritário quanto à mulher. Mas nós vamos hoje usar textos aqui que vai desconstruir essas inverdades. Eu costumo dizer que texto sem contexto, ele vira pretexto. Pegar um texto isolado da Bíblia e aplicar como um ensino ou como uma posição que você defende como uma ideologia pode causar um grande erro. E esse é o grande erro desse movimento. A Bíblia nunca ensinou isso. Quando Deus criou Adão e depois fez Eva, ele fez Eva para ser adjutora. Ele não fez Eva para ser pisada por Adão. Ele não fez Eva para ser escrava de Adão. Ele fez Eva para ser adjutora. As diferenças, sim, hierárquicas, são no sentido espiritual. Mas na questão de acepção de pessoas, na questão de igualdade para Deus, somos todos iguais, tanto homem quanto mulher. Considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher, foi o que eu disse. Então esse sistema, ele vai considerar um sistema de família opressor. Esse sistema vem crescendo, esse movimento, e ele considera a família como um sistema opressor. E a Bíblia nunca ensinou isso. Se alguém faz isso, não é a Bíblia que ensinou. A Bíblia nunca ensinou ao homem ser opressor. Aí tem gente que pode pensar assim, mas lá na Bíblia conta homens que tinham mais de uma mulher. O próprio Eucana tinha 2 mulheres. Mas Deus nunca ensinou na sua palavra o homem ter mais de uma mulher. O casamento sempre foi um plano monogâmico. No Novo Testamento, sim. E no Antigo também. Gênesis 2:24 vai dizer, deixará o homem seu pai e sua mãe, a juntar-se à sua mulher, não serão mais 2, mas uma só carne. Então por que o homem casava com 2, com 3, com 4? Da mesma forma que ele faz isso hoje. Pela dureza do seu coração, ou pela sua insensatez, ou pelo domínio do pecado. Não porque Deus mandou, porque Deus nunca teve esse plano de fazer a mulher escrava e também ter um casamento bígamo ou polígamo que seja. Ao contrário desse falacioso discurso, nas Escrituras o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. Então, o movimento neomarxista feminista, ele tem essa visão de que o homem oprime a mulher e vem usar as Escrituras como base, como marcha de manobra para defender esse movimento. Mas a Bíblia nunca ensinou isso, a palavra do nosso Senhor nunca ensinou isso. É um consentimento mútuo, é amor, tanto o homem pela mulher, quanto a mulher
pelo homem. Segundo subtópico, o amor como elemento primordial. Então, como marido, ainda falando de marido, precisa ter amor. O homem precisa amar a sua esposa, esse elemento é primordial. Assim como um sal é primordial para um bom churrasco, assim como o açúcar é primordial para um café bem gostoso, o amor é essencial, é primordial para um marido que pretende administrar bem a sua casa e também ser um líder ali da sua esposa. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Então, como eu disse, você tem direitos por ser marido, mas tem deveres. Você tem direito na hierarquia de ser o cabeça, mas o fato de ser o cabeça não significa que você vai fazer isso desordenadamente. Você precisa amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Isso implica a prática de sacrifício, como diz as Escrituras. Como Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Ou seja, é um sacrifício. Cristo não se entregou. A Bíblia diz que ele veio, em tudo foi tentado, mas sem pecado, foi até a morte de cruz, se entregou para morrer por mim, por você, e ali ascendeu aos céus, depois fundou a igreja. Cristo se entregou pela salvação da humanidade. Assim tem que ser o marido. Então, se Cristo teve os seus sacrifícios, o marido também tem que ter os seus sacrifícios. E muitos desses sacrifícios giram em torno de uma palavra chamada orgulho. E nós homens, às vezes, somos muito orgulhosos. E precisamos aprender com a palavra de Deus e aprender também com as nossas esposas. Fazer os nossos sacrifícios, muitas das vezes, que gira em torno de nós mesmos. Às vezes, nós centralizamos muito as coisas em nós. Todos os seres humanos têm esses hábitos e os homens não são diferentes. Então, precisamos fazer os nossos sacrifícios, muitas das vezes, contra nós mesmos, para poder ser um bom provedor e um bom marido. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional, conforme está em Romanos 5,8. Então, é um amor altruísta. O marido precisa ter esse amor pela sua esposa. Assim, a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposição autoritária, como está em João 15, 12 e 13. Aqui refuta mais uma vez essa visão neomarxista do movimento feminista. Então, a igreja foi atraída por Cristo como? Por imposição? Não, por amor. Assim a esposa vai se submeter ao marido por amor às suas atitudes e os seus bons exemplos. Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 15, vai dizer assim: procura apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e não tendo que se envergonhar. Em outro texto, do capítulo 5, no versículo 8, na primeira carta de Timóteo, se não me falha a memória, vai dizer assim: se alguém não tem cuidados dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Então o marido precisa fazer uso desses textos e aplicar na sua vida. E isso vai acontecer naturalmente, não é por uma imposição autoritária do marido, mas a mulher vai se submeter pelo seu amor que ele expressa por ela. Então nós, maridos aí, eu que sou casado, você que me acompanha que é casado, precisamos exercer mais o amor quanto às nossas mulheres. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Então, sem amor, sem esse elemento do amor, impossível ser um bom marido. Impossível aplicar bem a forma administrativa do lar. Precisa se amar, precisa se exercitar os textos, colocar os textos aqui dentro e aprender que Cristo amou a igreja e eu também preciso amar a minha esposa. Terceiro subtópico: o cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido, ao declarar que ama sua mulher, ama-se a si mesmo. A Bíblia diz: não serão mais dois, mas uma só carne. Então, se é uma só carne, se eu amo ela, eu estou amando a mim mesmo. Glória a Deus. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo, o que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. E aqui é uma parte muito difícil, mas nós vamos conseguir fazer isso quando estamos exercendo os frutos do Espírito, como na nossa aula anterior, que falamos da mansidão, da longanimidade e falamos também ali da humildade. Então, quando eu estou exercendo esses frutos do Espírito e outros, eu vou conseguir amar a minha mulher do mesmo modo que eu me amo. Então, é o Espírito Santo corroborando, intercedendo no nosso espírito e nos ajudando a praticar isso aqui. Isso implica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna.
Agora tá. O que é prover uma vida digna para a esposa? É levar alimento para o lar? É pagar as contas? É cuidar de forma bem administrativa, da forma financeira do seu lar? É não deixar faltar nada? Também. Mas prover uma vida digna não significa ficar somente em cima dessa parte física. Prover uma vida digna também é prover um lado espiritual, um lado emocional, um lado de companheirismo e colocar isso numa ótica mais abrangente do lar e fazer com que a sua esposa sinta-se ali protegida, tanto também na parte financeira, que é importante, na parte do cuidado do lar, como um bom provedor, um bom administrador, e também na parte sentimental, na parte amorosa. Às vezes nós, maridos, ou até mesmo as esposas, já vamos chegar nas esposas, às vezes nós ficamos muito distantes um dos outros. A rotina do dia a dia vai nos afastando, mas nós precisamos aprender com a palavra de Deus que a rotina do dia a dia não é para nos afastar, é para nos aproximar mais uns dos outros, respeitando os limites dessa aproximação, mas precisamos conhecer mais uns aos outros. Então, é muito importante essa questão de vida digna. Como aquela passagem que Jesus vai falar para os fariseus: olha, vocês dão os dízimos do endro, do cominho e da hortelã, mas não praticam o outro lado da lei, o amor, a misericórdia e o juízo. Fazeis essa, mas não esqueçais essa. Então nós, como os maridos, precisamos fazer a nossa parte como homem, provedor do lar, mas também precisamos ser um provedor espiritual, um provedor emocional. Precisamos ser mais companheiros também da nossa esposa. Glória a Deus. Afinal, o homem é feito de uma tricotomia. É corpo, alma e espírito. E as nossas mulheres também têm corpo, têm alma e têm espírito. Então precisamos estar atentos aí nessas esferas aí. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, como falamos agora, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, dentre outras. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, de modo permanente, enquanto ambos viverem. E eu finalizo esse tópico dizendo: ao marido, Deus delegou a liderança do lar e o dever de amar sua esposa com verdadeiro altruísmo. Então, em casa, diante de Deus, tratar bem. Em público, também tratar bem. O marido tem que ser um bom provedor. Afinal, se ele quer uma esposa submissa, ele precisa dar exemplo. Como Cristo amou a igreja, ele precisa exercer o amor pela sua esposa. Então, aqui nós finalizamos esse tópico dizendo: maridos precisam estar na sua posição. Qual é a sua posição? De líder, de um provedor. Essa posição te traz direitos? Sim, mas também te traz deveres. E o principal deles é o amor. Sem amor, você não vai conseguir, vai ter muitas dificuldades de administrar e de ter uma esposa e uma família também sob os seus cuidados. Então, vamos exercer o amor. Segundo tópico, a conduta da crente como esposa. Agora vamos para o lado das mulheres. E eu prometo ser o mais imparcial possível aqui nessa videoaula. De acordo com a analogia paulina, em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. Agora vamos para o lado feminino. Primeiro subtópico: o conceito de submissão cristã. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados. Então, antes da gente falar das submissões específicas, então, a Bíblia ensina que nós precisamos se sujeitar uns aos outros. Daí a Bíblia já fala de submissão integral, de submissão coletiva, de submissão que eu tenho que ter por você, você tem que ter por mim, como respeito de ser humano um quanto ao outro. Então aqui também já dá para refutar essa visão feminista quanto à opressão que a palavra de Deus faz. A palavra de Deus não faz opressão nenhuma, pelo contrário, ela liberta. A palavra de Deus, a Bíblia diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, a palavra de Deus traz esse esclarecimento. Então, ela traz essa iluminação interna e espiritual. Então, se sujeitar é uma questão integral da Bíblia Sagrada. Agora vamos para o lado específico. As submissões são apresentadas das esposas aos seus maridos, conforme está em Efésios 5:22, dos filhos aos seus pais, conforme está em Efésios 6:1, e dos servos aos seus senhores, conforme está em Efésios 6:5. Então, submissão faz parte do plano de Deus, dentro da sua hierarquia, tá? Faz parte do plano de Deus. No caso das esposas, a submissão deve ser assim, como a igreja está sujeita a Cristo. Agora vamos lá. Como que a igreja está sujeita a Cristo? A igreja está sujeita a Cristo porque Cristo é Deus? Sim. A igreja está sujeita a Cristo porque Cristo é Senhor? Sim.
A igreja está sujeita a Cristo porque ele é onipotente, onisciente e onipresente? Sim. Mas a igreja também está sujeita a Cristo porque ele é amor, porque ele é misericórdia, porque ele é perdão, porque ele ajuda, porque ele abraça, porque ele não abandona. Então, se o marido faz todas essas coisas com a esposa vai retribuir submissão. Então aqui dá para a gente entender também, porque muitas das vezes temos dificuldade. Então, as esposas vão ser submissas de acordo com os exemplos bons que os seus maridos vão dar como bons líderes. E a submissão bíblica, ela não tem nada a ver, ela não tem nenhuma relação com um autoritarismo ou com uma opressão. A submissão bíblica da mulher para com o homem é uma questão de respeito espiritual, é uma questão de liderança hierárquica, mas a submissão não significa ser um tapete deitado para que o homem pise. A submissão é algo de como respeitar a posição de cada um. Então, quando eu respeito a posição de cada um, tudo flui bem. Assim como o time de futebol que eu falei no começo. Quando o jogador respeita a posição do técnico, quando o volante respeita a posição do atacante, quando o atacante respeita a posição do zagueiro, quando o zagueiro respeita a posição do goleiro, o time flui e as probabilidades dele ser campeão aumentam e muito. E nós queremos uma família campeã, então precisamos respeitar essas posições que Deus nos deu. Vamos lá. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e do cuidado do marido. Não é uma sujeição irracional, como dizem por aí. A mulher tem que ser submissa ao marido porque a Bíblia mandou, o marido vai mandar na mulher e vai ser autoritário. Não, não é uma submissão irracional. É uma submissão de acordo com o que o marido faz, de acordo com a boa liderança, de acordo com o bom amor que o marido expressa pela mulher. Automaticamente ela vai ser submissa, como a Bíblia ensina. Automaticamente o que vai acontecer com os dois? Vão estar debaixo da bênção de Deus. Serão abençoados espiritualmente e a família, consequentemente, vai ser abençoada. E isso vai trazer bênção para os filhos. Então a família que respeita esse posicionamento, ela é muito, mas muito abundantemente abençoada por Deus, tanto no lado espiritual, quanto no lado emocional, quanto também no lado financeiro, pessoal e no lado profissional. Vamos lá. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Então não tem nada de depreciativo, não tem nada de autoritarismo. A Bíblia nunca ensinou isso, a palavra de Deus não ensina isso. É questão de posicionamento. Assim como a empresa tem hierarquia, os planos de Deus também têm as suas hierarquias. E para funcionar as coisas de Deus, afinal, somos a igreja eleita. E se somos a igreja eleita, a nossa família precisa ser eleita. E para ter uma família eleita, é preciso respeitar as posições que Deus deu a cada um. Cada um fique na vocação que foi chamado, nesse sentido também de relação familiar. Segundo subtópico, a condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava a posição secundária e era parte de propriedade de um homem, na cultura judaica. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. Então, na cultura judaica tinha esse costume, como está em Gênesis. Na cultura grega também tinha esse costume, mais opressor. Agora, o fato da cultura grega, da filosofia grega ensinar isso, ou até da cultura judaica, não significa que a Bíblia defende esse pensamento. A Bíblia nunca defendeu esse pensamento de opressão. Afinal, Deus quer que a gente se sinta importante. Todos somos importantes diante de Deus. Seria como se Deus estivesse contrariando a sua palavra. Seria como se Deus estivesse contrariando a sua palavra que diz que somos pedra preciosa para Ele. Então, como é que Deus ia dizer na sua palavra que quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade, que quer trazer plena alegria e gozo espiritual para ambos, homem e mulher, se fosse oprimir um dos dois? Então isso é contrário à vontade de Deus. Eram práticas dos homens. Os homens faziam isso por dureza do seu coração ou por interpretações erradas dos textos. Que seja qual seja esse fundamento, mas nunca porque Deus mandou. No Evangelho de Cristo, as mulheres alçaram posição de dignidade igual aos homens, conforme está em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, e eu quero ler esse texto aqui. Gálatas, carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 28, texto maravilhoso para o nosso coração, que diz assim a palavra de Deus:
Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Deus não fez acepção de pessoas, somos todos iguais. Essas diferenças são diferenças espirituais quanto à hierarquia e quanto a ser abençoado por Deus e quanto a obedecer à vontade de Deus. Agora, diante do plano de Deus, somos todos especiais e iguais. Glória a Deus. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. Ela mesma falou para Jesus: como pode tu ser um judeu conversar comigo que sou samaritana? Havia um muro que separava judeus e samaritanos. A religiosidade, a interpretação errada do que a palavra ensinou, fazia aqueles homens andarem cegos nos seus erros. Então a Bíblia, volto a repetir, nunca ensinou essa separação. A submissão da mulher quanto ao marido e a autoridade do marido quanto à mulher como líder, como cabeça, são posições hierárquicas espirituais escolhidas por Deus. Mas essas posições não significa para o homem ser um autoritário, não significa para a mulher se humilhar diante do marido. Significa respeitar para ser abençoado. Glória a Deus. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Nenhum sistema de escravidão. Quero ler outro texto que está em Gálatas, capítulo 5, no versículo 13, que diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Todos somos chamados à liberdade, mas servir uns aos outros pelo amor é plano de Deus. Não é apenas para a mulher, mas também para o homem. Para todos precisamos se sujeitar uns aos outros. Glória a Deus. Terceiro subtópico: a reverência devida ao marido. Ainda falando da mulher, o amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. O homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar seu amado. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões de família, porém não procede como opositora, nem desautoriza a autoridade de seu marido, ou seja, uma visão equilibrada. Eles vão ter, de forma juntas, opiniões e visões equilibradas, vão se respeitar, vão saber onde um pode ir como posição, como eu ilustrei no time de futebol. Mas, por exemplo, o volante não vai lá no lugar do atacante, mas de vez em quando ele vai lá, ele se arrisca no ataque, faz até gols, mas é momentos esporádicos. Assim também é no casamento. A gente pode dar dicas um para o outro nessa posição, mas sempre respeitando a posição de cada um. Não é porque o volante faz um gol em um jogo ou em outro jogo que ele se tornou atacante. Não é porque a mulher ajuda o seu marido que ela vai tomar a frente, que ela vai agora querer mandar no seu esposo, que ela agora vai usar isso porque ela tem um dom, um talento para tomar o lugar do seu esposo. Não, cada um respeitando a sua posição e seguindo, um ajudando o outro em harmonia. Afinal, como eu disse, é uma família que está jogando nessa vida de uma certa forma e precisa ser campeã. Nós buscamos ser campeões, então precisamos respeitar os posicionamentos quanto a isso. Glória a Deus. Então a mulher também precisa ter essa visão de respeitar. Pode ajudar o homem, pode aconselhar o homem, não só pode como deve, mas sempre respeitar essa posição de homem e de mulher. E eu finalizo esse tópico dizendo: a esposa, Deus delegou a tarefa de respeitar a autoridade do lar, conferida ao seu marido. Respeitar a autoridade do lar não significa se calar em qualquer erro. E marido também, ser autoritário, ter autoridade do lar não significa ser autoritário e não ouvir a sua esposa. Então quem vai nos equilibrar quanto a essa relação? O Espírito Santo e o ensino da palavra de Deus. Glória a Deus e aleluia. Vamos para o terceiro e último tópico dessa lição maravilhosa. A conduta do crente como filho. Agora vamos para os filhos. A responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios 6,4. O pai deve criar o filho na doutrina da escola. O pai deve criar o filho na doutrina do que a televisão ensina. O pai deve criar o filho na doutrina do vizinho. O pai deve criar o filho na doutrina daquela. Não. O pai deve criar o filho na doutrina e admoestação do Senhor.
conforme está em Efésios, capítulo 6, versículo 4. Vamos ler o que diz lá. Não servindo à vista. Capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, o pai vai criar o filho na doutrina do Senhor, na admoestação do Senhor. Ah, mas irmão, mas hoje é difícil, hoje é muitas coisas que invadem a mente do meu filho, hoje nós estamos no mundo avançado, a tecnologia é muita coisa que entra na mente dele, através dos olhos e do ouvido, mas o pai provedor e a mãe provedora vai sempre pegar o filho e vai estar sempre ensinando a criar ele na admoestação e doutrina do Senhor através da sua palavra. Não na demonstração daquele ou daquela, ou na sua própria visão. Sempre dando base no seu ensino. E a base é a palavra de Deus. Olha só o significado da palavra doutrina. A palavra doutrina ou disciplina, do grego paideia, significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Então você vai ensinando o seu filho desde pequeno, vai doutrinando ele e ele vai ter pronto atendimento, treinamento quanto às normas. Por isso que em Provérbios vai dizer, ensina o menino no caminho que deve andar e até velho ele não se desviará dele. Porque você vai ensinando na doutrina do Senhor. As normas vão adentrando ali os seus ouvidos, vão adentrando os seus olhos, que é a candeia do corpo, e vai ficando dentro do seu filho. Já a palavra admoestação, do grego noutesia, quer dizer instrução ou advertência, que faculta a distinção entre o mal e o bem. Então a admoestação já vai para o lado de advertência, que vai distinguir entre o mal e o bem. Então a doutrina do Senhor vai trazer isso, vai trazer treinamento, a doutrina, vai trazer instrução e a admoestação, que vai fazer ele entender quanto ao mal e o bem. Então esses ensinos através da palavra de Deus vai formando isso no interior do seu filho, dos nossos filhos. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Ter reação. Não pode ver o filho, principalmente quando está em sua formação, ter qualquer atitude e não reagir. Precisa reagir. Algumas vezes de uma forma um pouco mais dura, com palavras, precisa reagir. Então o pai não pode ficar ali procrastinando. Essa é a palavra, né? Ou seja, o que é procrastinar? Deixar para depois. O pai não pode deixar para depois, não. Viu um erro do filho, se possível, corrigir, chamar ali no privado, né? Tem até uma frase muito interessante que eu vi esses dias que diz: corrige no privado e elogia no público, né? Então chama de canto, corrige ali, vai reagindo, vai ensinando o seu filho, porque o pai não pode ver as coisas erradas do seu filho e ele, como um provedor do lar, o pai e a sua mãe, deixar passar batido. Então precisa reagir, precisamos reagir nessa instrução dos nossos filhos, afinal eles vão crescer e vão ser muito daquilo que a gente ensinou a eles. Lembra do que eu falei na nossa última videoaula, se não me falha a memória? Nós somos a média das pessoas que nos relacionamos, dos livros que nós lemos, das músicas que ouvimos, dos vídeos que vemos, né? e de Deus que nos relacionamos. Então, se a nossa média gira em torno disso, estamos nos relacionando com Deus, com a sua palavra, com os nossos pais, com boas músicas, com bons vídeos, essa vai ser a nossa média. Então, os filhos vão ser a média da relação que eles têm com os pais. Eu costumo dizer que até alguma certa idade, o super-herói do filho não é os super-heróis que a gente está acostumado a ver na TV, mas ele é o pai e a mãe, são os super-heróis dos filhos. Então, o pai tem que fazer uso disso daí e reger bem, reagir contra essas atitudes. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus, conforme está em Provérbios 22, versículo 6. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira de seus filhos, conforme está no versículo, capítulo 6, no versículo 4, na parte A, que diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira. Então temos que ter também esse entendimento, que você está formando uma pessoa. Você ali é um instrutor, é o zelador, é o provedor, você é o formador daquela criança, daquele filho. Então você precisa também ter esse entendimento, como pai. Agora, segundo subtópico, a conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais. A explicação para essa postura é categórica, porque isto é justo. Está no mesmo texto.
Efésios 6:1, parte B. Ela segue a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Então, o filho precisa ser obediente ao seu pai. Filho precisa estar debaixo da tutela do seu pai como um respeito espiritual que tem e precisa ter para com seu pai. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Então você, filho que está me vendo nesse vídeo, é preciso obedecer, honrar pai e mãe. Aí talvez você pense: mas o meu pai e a minha mãe não estão me dando bons exemplos. Mas o meu pai e minha mãe isso. Mas o meu pai e minha mãe aquilo. Nós precisamos confiar no nosso Deus provedor. Precisamos cumprir a sua palavra. Honrar pai e mãe vai além do que a conduta que eles possam vir a ter. A primeira coisa que precisamos entender é a nossa parte que precisamos fazer diante de Deus. Então, se você como filho vê alguma atitude que não está legal ali no seu pai ou na sua mãe, ore por ele e peça instrução a Deus pela palavra de Deus para que você possa dar uma instrução ao seu pai. A gente fala assim: mas eu como filho vou dar instrução ao meu pai? Sim. Eu me recordo que uma vez no meu emprego, eu ali como solteiro ainda, namorando, eu dei uma instrução que Deus, não eu, mas Deus, me usando ali pela sua palavra, deu uma instrução a um amigo. Hoje virou um grande amigo meu, e ele estava com um problema sério no seu casamento. Eu dei uma instrução que Deus me usou pela palavra de Deus, e ele iluminou o seu casamento. E o casamento dele começou a crescer para a glória de Deus. Ou seja, como que eu ia dar um conselho para ele, não tendo experiência de casamento? Mas Deus me usou pela sua palavra. Então assim você também, filho. Se o seu pai ou sua mãe está tendo uma conduta ali não tão certa, ou que não agrada a Deus, na sua visão e no seu entendimento bíblico, ore por eles e peça instrução de Deus para que Deus te dê graça para você levar uma palavra que não diz respeito à hierarquia e possa ser uma luz para iluminar a mente do seu pai e também da sua mãe. Glória a Deus. E é importante honrar pai e mãe. Assim os filhos devem obedecer e honrar seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado, e honrar envolve amor, respeito e até mesmo sustento em caso de necessidade. Então, se o pai precisa, a mãe precisa, e o filho já é um provedor, já tem uma profissão, já tem dinheiro, já pode ajudar, tem que ajudar sim, tem que ajudar o pai e a mãe. E esse conceito é bíblico, né? 1 João 3,16, que vai dizer, né? Se Cristo deu sua vida por nós, nós temos que dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E no sentido espiritual, os seus pais são seus irmãos em Cristo, então precisa suprir essa necessidade também. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais, e a honra é um dever para a vida toda. Então vamos lá. A obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela do pai, e a honra para a vida toda. Como assim? Então o filho não precisa mais obedecer o pai? Em alguns pontos não. Se ele casou e tem a sua casa, ele precisa deixar os pais em 3 esferas que eu costumo dizer: territorialmente, emocionalmente e financeiramente. Quando a gente se casa, a gente precisa deixar os nossos pais territorialmente, ou seja, não estamos mais na casa dele. Quando a gente se casa, a gente precisa deixar os nossos pais emocionalmente, ou seja, nem tudo posso contar mais para os meus pais. E precisamos também deixar os nossos pais financeiramente, ou seja, posso até precisar de um dinheirinho ou outro, mas preciso suprir as minhas próprias necessidades e cuidar de mim mesmo. Ou seja, o filho deixou o pai nesse sentido. Então, nesse sentido, a obediência acaba. Nesse sentido, a obediência acaba. Então, o filho não precisa mais estar preso, porque agora não serão mais 2, mas uma só carne. Então, agora, a mulher agora começa a obedecer ali no lar ao marido, o marido à mulher. Agora, eles se juntaram numa outra família. Então, a obediência, ela vai até aqui nesse ponto. É claro que como pai, como respeito hierárquico, o filho sempre vai obedecer o pai. Mas essas questões precisam ser pontuadas quanto à obediência. Então, por isso que ele disse aqui, que nesse sentido de obediência, ela é só enquanto viver sob a tutela dos pais, porque a gente não pode misturar isso, senão você traz problema para o seu casamento, né? Uma família que tem ali, o filho casou e fica ali, o pai dando palpite, a mãe dando palpite, toda hora se metendo na família, nas coisas do casal, como é que fica? Vai ter problema. Então, nesse sentido, não precisa mais obedecer. Agora, a honra é um dever para a vida toda. Sempre vai ter que honrar pai e mãe, a vida toda. Se quer ser abençoado, é mandamento com promessa. Olha lá, o terceiro subtópico, um mandamento com promessa. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhe é assegurada, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais, e por que não? Dizer assim, significa que ao obedecer e honrar a seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus
que segundo o beneplácito de sua vontade, os recompensa com benesses especiais. Esse texto tem que espiritualizar mesmo. Então precisamos honrar pai e mãe para que vivamos bem nessa terra, possamos viver bem nessa terra e possamos ter vida longa. É o mandamento de Deus com promessa. Então você, filho, honre seu pai e sua mãe, enquanto mora na casa dele, obedeça às diretrizes do seu pai e da sua mãe, mesmo que você não concorde com isso ou aquilo, obedeça. E quando você se casar e sair da casa do seu pai, aprenda a dirigir essa transição. Muitas das vezes essa transição de sair do lar, nós com os pais, para ir para o nosso novo lar, ele nos traz problema. Então por isso que precisamos usar os textos bíblicos para fazer uma boa transição para a glória de Deus, da casa dos nossos pais para a nossa casa, a fim de não infringir o mandamento e continuar sendo abençoado. E eu finalizo esse tópico dizendo: aos pais Deus delegou a responsabilidade de educar aos filhos, e os filhos o dever de obedecer e honrá-los. Então precisamos honrar os nossos pais e obedecê-los. Glória a Deus. E eu caminho para a conclusão dessa aula. No modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos, como eu usei o exemplo de um time de futebol. Cada um tem a sua posição. O marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa. A esposa, o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido. Aos pais, o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras. Aos filhos, o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. E eu finalizo essa aula dizendo: marido, esposa e filhos, seja qual seja a sua posição de hoje, é preciso respeitar o que Deus tem para cada um no posicionamento. Afinal, como um time quer ser campeão, a nossa família, por ser a família eleita, também precisa ser campeã para a glória de Deus. E é preciso respeitar essas ponderações, esses limites, para que tenhamos uma vida sadia, uma família abençoada para a glória de Deus. Eu espero que esse vídeo tenha sido bênção para você e para a sua vida, para você e para a sua família. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa também seu comentário. Se você puder, compartilhe esse vídeo para que mais vidas possam ser abençoadas por essa palavra. Mais uma vez eu finalizo esse vídeo dizendo: Deus te abençoe grandemente, ricamente e poderosamente. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima videoaula, em nome de Jesus.